A Roma antiga é conhecida por suas grandes conquistas nas áreas de política, arte, arquitetura e literatura, mas pouco se fala sobre sua economia. Neste vídeo, vamos explorar como a economia romana funcionava e como ela afetava a sociedade da época. Desde o comércio até a agricultura, vamos examinar as principais atividades criativas e os sistemas financeiros que permitiram que os antigos Roma prosperassem por séculos. Então, prepare-se para viajar no tempo conosco e explorar a fascinante economia da Roma antiga. Comércio e mercados. A economia da Roma antiga era baseada em grande parte no comércio e nas relações comerciais com outras regiões. Roma tinha acesso a rotas comerciais importantes que se estendiam até o Oriente Médio, norte da África e Europa Ocidental. Isso permite que a cidade importe matérias-primas, como seda e especiarias, e exporte produtos manufaturados, como cerâmica e vidro. Para gerenciar o comércio, a Roma estabeleceu mercados públicos conhecidos como fóruns. Esses fóruns eram centros de comércio e negociação, onde os comerciantes vendiam seus produtos e os clientes podiam comparar preços e qualidade. Os fóruns também se tornaram locais importantes de encontro social e político, onde os cidadãos podiam discutir assuntos importantes e fazer negócios. Outro aspecto importante do comércio romano eram os ocolégios, associações de comerciantes que se uniam para proteger seus interesses. Essas associações forneciam créditos, seguros e proteção legal para seus membros, além de serem responsáveis por padrões de qualidade para os produtos comercializados. Além disso, a economia romana também depende da escravidão. Os escravos eram usados para trabalhos pesados, como a agricultura, mineração e construção. Eles eram adquiridos por meio do comércio de escravos, que era uma prática comum na época. No entanto, o uso de escravos também criou sofrimento social, uma vez que muitos trabalhadores livres se viram desempregados devido à mão de obra escrava. Em resumo, a economia romana era baseada no comércio e nas relações comerciais com outras regiões, gerenciada por meio de mercados públicos e associações de comerciantes, e dependia em grande parte do trabalho escravo. Isso permitiu que Roma prosperasse e se tornasse uma das maiores potências econômicas da época. Agricultura e produção de alimentos. A agricultura foi a base da economia romana, fornecendo alimentos para a cidade e gerando excedentes que poderiam ser comercializados. A maior parte das terras agrícolas estava concentrada nas mãos de grandes proprietários de terras, conhecidos como patrícios. Eles empregavam escravos e trabalhadores livres para cultivar as terras e produzir alimentos. Entre as principais culturas cultivadas estavam trigo, uvas, olivas e frutas cítricas. O trigo era a cultura mais importante, pois era utilizado para fazer pão, o alimento básico da época. Além disso, a produção de vinho e azeite era uma importante fonte de renda para a elite romana. Para garantir o fornecimento de alimentos, o governo romano implementou políticas para incentivar a produção agrícola, como a distribuição de terras para veteranos de guerra e a oferta de dividendos para os produtores. Além disso, foram construídos aquedutos para garantir o abastecimento de água para a irrigação das plantações. No entanto, a produção agrícola também apresentou desafios, como a falta de tecnologia tecnológica e a propensão a desastres naturais, como secas e enchentes. Isso muitas vezes levava à redução de alimentos e aumento dos preços, o que afetava principalmente os mais pobres. Apesar desses desafios, a agricultura romana foi uma das mais avançadas de sua época, utilizando técnicas como a rotação de culturas e o uso de adubos naturais. Isso permitiu que Roma se tornasse autossuficiente em termos de produção de alimentos e estabelecesse uma base sólida econômica. Comércio e finanças. Além da agricultura, o comércio era uma importante fonte de renda para os romanos. A cidade de Roma era um grande centro de comércio, com bens vindos de todas as partes do Império Romano, incluindo tecidos, especiarias, metais preciosos e escravos. O comércio era facilitado pela rede de estradas romanas, que permitia o transporte de mercadorias com rapidez e eficiência. Além disso, Roma tinha um porto importante em Ostia, que permitia a chegada de mercadorias vindas do Mediterrâneo. As finanças também desempenhavam um papel importante na economia romana.
O sistema romano era baseado na moeda de prata, o denário, que era amplamente utilizado em todo o império. Além disso, Roma tinha um sistema bancário sofisticado, com bancos que ofereciam empréstimos, depósitos e transferências de dinheiro. O governo romano também tinha uma política monetária, controlando a quantidade de dinheiro em circulação e estabelecendo taxas de câmbio para as moedas estrangeiras. Isso permite que o governo controle a colonização e mantenha a estabilidade financeira. No entanto, a economia romana não era perfeita e enfrentava desafios, como a falta de regulação financeira e a corrupção de alguns banqueiros. Isso muitas vezes levou a crises financeiras e à perda de confiança na moeda romana. Apesar desses desafios, a economia romana prosperou por muitos séculos, criando uma das civilizações mais avançadas da história. A herança econômica romana pode ser vista em muitos aspectos da economia moderna, como o sistema bancário e a política monetária. Declínio da economia romana. Apesar da economia econômica durante a maior parte do Império Romano, a economia romana floresceu um declínio gradual que contribuiu para o colapso do Império. Um dos principais fatores do declínio econômico foi a diminuição da produção agrícola, que ocorreu devido a vários fatores, como a exaustão do solo, o uso intensivo de terras e a sobrecarga dos sistemas de irrigação. Além disso, a invasão de povos bárbaros interrompeu a produção agrícola e causou danos às infraestruturas de transporte e comércio. A corrupção e a má gestão dos recursos também afetam o declínio da economia romana. Os governantes gastam grandes somas de dinheiro em projetos de prestígio, como construção de monumentos e jogos públicos, sem investir em infraestruturas básicas, como a manutenção de estradas e aquedutos. A defesa e a depreciação da moeda romana também foram fatores importantes no declínio econômico. A mineração de prata aguardava a oferta de moedas de prata, e o governo passou a cunhar moedas com menos prata para suprir a demanda crescente. Isso causou a perda de valor da moeda romana, o que levou à perda de confiança dos mercados e investidores. Outro fator importante foi o aumento dos impostos, que atingiram níveis insustentáveis para a população. O governo romano impôs taxas cada vez mais altas para financiar seus projetos ambiciosos, o que levou à revolta popular e à queda da arrecadação de impostos. Esses fatores, combinados com a pressão das invasões bárbaras e da corrupção política, levaram ao declínio da economia romana e ao colapso do Império Romano. No entanto, a herança da economia romana sobreviveu e influenciou muitas das práticas religiosas modernas. Agora que analisamos a economia da Roma antiga em detalhes, vamos tirar algumas tentativas sobre a sua herança e legado para o mundo moderno. Bem, depois de analisarmos a economia da Roma antiga, podemos tirar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, podemos ver como a economia romana era altamente avançada para a época, com sua rede de estradas, sistema bancário e até mesmo uma forma rudimentar de mercado de ações. Esses avanços tiveram um impacto significativo no comércio e no crescimento econômico da Roma antiga. Outro ponto importante é que a economia romana depende fortemente da escravidão, ou que se torna altamente desigual. A classe dominante de proprietários de terras e comerciantes se beneficiava do trabalho dos escravos, enquanto a classe trabalhadora lutava para sobreviver. Essa desigualdade social é um tema comum na história econômica e continua a ser uma questão importante nos dias de hoje. Além disso, a economia romana teve um impacto duradouro na história econômica. Suas realizações e práticas motivadas foram adaptadas e continuarão influenciando o desenvolvimento econômico em todo o mundo. O sistema bancário romano, por exemplo, foi um precursor dos sistemas bancários modernos e as práticas de contabilidade romana ajudaram a moldar a contabilidade moderna. Por fim, a economia romana foi, em última análise, um fator importante em seu declínio. A dependência do trabalho escravo tornou a economia vulnerável a choques externos, como a queda nas conquistas territoriais que eram o abastecimento de escravos. Essa vulnerabilidade econômica contribuiu para o declínio da Roma antiga e serviu como uma consequência da importância de uma economia adquirida e resiliente. Em resumo, a economia da Roma antiga foi uma das mais avançadas e complexas de sua época e deixou um legado duradouro para a história econômica.
No entanto, sua dependência da escravidão e sua vulnerabilidade a choques externos também servem como exemplos importantes para a economia moderna.